As relações entre o Brasil e a África começaram com o tráfico humano que iniciou no século XVI. O tráfico negreiro foi uma atividade realizada entre os séculos XV e XIX, onde os prisioneiros africanos eram comprados nas regiões litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu e também no continente americano, mais especificamente em Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essa migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos africanos ao Brasil. A chegada dos escravos africanos ao Brasil modificou o universo sociopolítico, econômico e cultural do Brasil, que resultou no país que nós conhecemos hoje. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em vários aspectos: dança, música, religião, culinária e idioma. A África em si é um continente muito rico em paisagens, o que fez sucesso com o filme O Rei Leão, da Disney, que é uma produção americana, mas é ambientado na África, ou seja, por ter um cenário natural rico, aparece em filmes como esse, que é um grande sucesso. Muitas produções artísticas representam somente aspectos estereotipados do continente africano, seja ao idealizar a natureza, seja ao reduzir a sociedade, a economia e as culturas locais a retratos da pobreza. A arte têxtil, ou arte da tecelagem, é uma marca das culturas africanas. Nela destacam-se os padrões geométricos que refletem valores culturais. As aplicações são usadas em roupas de cerimônia, banners e flâmulas, que contêm significados muito preciosos. Os formatos e cores representam a ideia de prosperidade, fertilidade e continuidade da vida. A distorção das proporções naturais do corpo humano são usadas para evidenciar hierarquias entre indivíduos de um grupo social. As máscaras, as esculturas, os desenhos e os emblemas manifestam relações políticas, econômicas e sociais, e podem ser uma forma de comunicação com ancestrais. Inicialmente, os colonizadores europeus não consideraram esses objetos como arte, mas como peças etnográficas, que são documentos da cultura de um povo sem valor artístico. Porém, quase um século depois, a arte tradicional africana chamou a atenção de artistas europeus, entre eles Pablo Picasso, que adquiriu peças africanas, pois se deparou com critérios estéticos distintos da arte clássica ocidental. Picasso teve grande influência na arte brasileira, sendo estudado até os dias de hoje nas escolas. Artistas africanos saem de seus países de origem em busca de um circuito artístico profissional com mais elementos e oportunidades. Ndeka Akunili-Crosby nasceu na Nigéria e estudou em Lagos, a maior cidade nigeriana. Aos 16 anos, emigrou com a família para os Estados Unidos. Em suas pinturas, adiciona elementos que trazem o imaginário nigeriano, como tecidos, fotografias, recortes de filmes produzidos em Nollywood, de revistas de moda e de anúncios publicitários. O seu maior propósito é mostrar ao público que há um mundo além da sua compreensão. Algumas músicas que ouvimos hoje em dia têm origem africana e não fazemos ideia disso. O samba, ritmo que se originou no Brasil, tem base nas músicas africanas, no ritmo, nas batidas e principalmente nos instrumentos, como o berimbau, a foxé e a gogô. O jazz e o blues nasceram nos Estados Unidos, nos campos de algodão. Eles foram criados no contexto da escravidão de pessoas africanas e seus descendentes, que enfrentavam restrições para exercer suas práticas culturais, inclusive proibição de usar tambores. Os cantos contam histórias, narravam histórias e serviam também para a comunicação, a planejar formas de resistência à escravidão. Roda de conversa realizada no dia 26 de 5 de 2023 com Deisiane Silva Fontanive, da Carnap, onde foi nos mostrado diversas histórias, curiosidades e novos conhecimentos sobre a cultura africana. Daisy falou muito sobre as roupas e amarrações que muitos acham serem roupas temáticas africanas, mas são roupas normais como qualquer outra. A diferença é que são bem coloridas e de belos tecidos. Outra característica são as maquiagens, que são geralmente bem coloridas e simbólicas, utilizadas para expressar seus sentimentos e sua identidade.
nos contou histórias das damas de leite, que eram mulheres escravizadas, que em virtude do parto amamentavam o filho dos senhores, sendo por vezes impedidas de alimentar seus próprios filhos e alugadas para terceiros, gerando sua renda. Daisy nos mostrou o real significado da palavra macumba, que no Brasil significa planta e na África tem como significado oi, olá. Dois artistas que representam muito bem essas contribuições entre culturas são Turquoise Dyson e Santu Mofokeng, que fizeram parte da 35ª Bienal de São Paulo desse ano. Turquoise Dyson nasceu em 1973 em Chicago, nos Estados Unidos. Ela se descreve como uma pintora que trabalha em vários meios de explorar a continuidade entre ecologia, infraestrutura e arquitetura. As obras abstratas de Dyson são sistemas visuais e materiais utilizados para construir fusões de tensão superficial, movimento, escala, espaço real e finito. Ela dá ênfase nas formas como os corpos negros e pardos percebem e negociam o espaço como informação, deixando a câmara de eco. A obra ocorreu em Sharjah, uma cidade dos Emirados Árabes. É uma performance de movimento inspirada nas histórias e experiências de trabalho de homens escravizados africanos na região do Golfo. Algumas outras obras da artista que também carregam os mesmos aspectos são Desert, Cuerpos de Agua, Pace Gallery e News. Santu Mofokeng nasceu na África do Sul em 1956, porém veio a falecer em 2020. Ele trabalhou para desafiar as formas de como os arquivos fotográficos convencionais têm sido aplicados para fins ideológicos. Em uma das suas obras, em um ensaio fotográfico, Trauma Landscape, Mofokeng afirmou: "O que não está na fotografia está no saber", postulando que a apreciação da paisagem é informada pela experiência pessoal, mito e memória. As obras de Mofokeng constituem um verdadeiro arquivo da vida rural na África do Sul e das imagens das histórias pessoais e familiares dos negros sul-africanos, para além das imagens estereotipadas retratando a violência ou a pobreza. Algumas outras obras de Mofokeng que também transmitem os mesmos sentimentos são Camarada Irmã, 23º Jogador, Retiro Budista, Tempestade de Poeira ao Meio-Dia e Fazenda Santu na série Mother Port.